Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado, Márcio, e toda a comissão, pela organização e pela iniciativa corajosa de, no meio de uma pandemia e de todas as turbulências, nós conseguimos aí atingir o objetivo de poder ajudar um pequeno hospital que está precisando, e o país todo está precisando de nós nos unirmos para nós fazermos essa ajuda, né? E aí nós sentimos muito tranquilos e confortáveis se nós fazemos pequenas ações e essas ações são convertidas em ajuda ao próximo. E, logicamente, nós queríamos estar na fase presencial e nós nos preparamos para isso, né, Márcio? Comer aquele tradicional pão de queijo de Sete Lagoas. Então, eu dou um abraço aqui a toda a comunidade que está nos assistindo no Brasil todo, pelo YouTube, obviamente, mas em especial em Sete Lagoas, onde deveríamos estar nesse momento. Esse é um tema que eu me sinto bastante confortável em falar, e eu vou falar aqui nos próximos minutos, e depois eu deixo aí para nós discutirmos um pouco mais sobre os desafios do ensino médico em tempos de pandemia. E há algum tempo eu tenho acesso aí à educação, até pela história familiar, meus pais são professores, e minha família todos são professores, e estamos inseridos aí na educação desde há muito tempo. Então, mais de 20 anos, o grupo familiar está imbuídos na educação. E eu venho acompanhando justamente essas mudanças, e eu trago aqui para vocês, primeiro, algumas estatísticas, depois algumas coisas filosóficas sobre como o ensino médico vem transformando, e são dicas importantes nessa transformação histórica, porque é dessa forma que o colega médico, que o profissional de saúde pode engajar para até realizar a aplicabilidade da parte financeira, da parte de empreendedorismo e da parte aí, inclusive jurídica. Porque uma boa preparação teórica, uma boa preparação pessoal faz com que aí você tenha o que todos queremos, que é o sucesso na carreira. Então, a base do ensino médico tem que estar muito bem sólida. E aqui eu começo com uma estatística, né, já de 2020, mostrando que o número de títulos, exemplo, quanto nós temos mais de 3 ou mais títulos, isso reduz muito a quantidade de médicos que possuem os títulos dentro da medicina. Então, eu reforço aqui a necessidade do médico em se especializar, em ter uma pós-graduação, como residência e pós-graduação também como especialidade, até chegar em um mestrado, um doutorado, para chegar na excelência. Então, a excelência, ela só é possível através de vários estudos e vários percursos em degraus. Então, mostrando que, por exemplo, nós temos 204 mil médicos com nenhum título, por exemplo, tá? Isso quando vai ascendendo, chega só a 16 mil, do montante de 523 mil. Então, mostrando que a nossa especialização ainda é um déficit no nosso país, tá? E aqui eu trago um gráfico mostrando para vocês o número de vagas, o número de novos médicos, isso vem aumentando de acordo com a data que eu registro aqui já na demografia médica de 2020. Então, veja só que em 2001 éramos 8.500 e a projeção para 2024 já é chegar a 3.849 registros aí no CRM. Então, veja só que a quantidade populacional vai aumentando, a quantidade existente da população médica também, então faz com que o profissional ele tenha a criar novas habilidades para enfrentar o novo mercado de trabalho, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês que a demografia, ela muda muito, tá? Ela muda muito de acordo com a região. Então, vou mostrar um outro dado para vocês, que no Sudeste representa aproximadamente 60% dessa comunidade médica, mostrando que ela está muito concentrada na região Sudeste e que nas outras regiões existem aí gaps e regiões que não têm totalmente a todas as especialidades e toda a comunidade médica nas regiões, mostrando que há um déficit, principalmente no interior. E outro dado também importante é que a população médica está muito concentrada em capitais. Então, faz aí a necessidade de uma força-tarefa para que nós vamos para o interior e enxergamos outros estados como possíveis investimentos e como possíveis aí, a exploração mesmo dos novos nichos. Então, aqui eu trago um pouco maior, mostrando que no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro correspondem a
aproximadamente 58% a 60% de toda a concentração médica. Isso faz com que pessoas de norte, nordeste se deslocam para essa região para buscar assistência, porque nesses locais falta investimento, faltam postos de trabalho, então cabe a nós enxergarmos isso e adentrarmos para o interior e para outras regiões. E aqui eu mostrando a quantidade de vagas públicas, no caso aí, a das residências médicas, no caso da faculdade. Então aqui, pública e privada, tá? Mostrando que a maior concentração é Sudeste, então essa densidade de vagas públicas, tá? O próximo eu vou mostrar sobre vagas privadas, mostrando que realmente está muito concentrada nas regiões de capitais e na região Sul e Sudeste. Então, na hora que eu coloco aqui a parte de vagas privadas, mostra que a quantidade das faculdades são muito maiores do que a quantidade de vagas públicas. Isso mostra a necessidade aí de associação, tanto instituições públicas e privadas, levando aí à formação médica. E aí o profissional novo, o profissional que está no mercado de trabalho, ele precisa enxergar que existe esse aumento da população e colocar à disposição do novo mercado que está a surgir. Então, a distribuição, por exemplo, aqui, dos profissionais que entram, tá, em anos de residência, então, vamos supor que nós temos aí 525 mil médicos e apenas, por volta da estatística do ano passado, 16 mil conseguem entrar aí no R1. Tá? Então, veja só que é uma pequena parcela que consegue entrar na vaga que nós chamamos do primeiro ano de residência, que nós chamamos de R1. E veja só que à medida que isso vai passando para R1 e R2, e hoje a maioria das especialidades, elas findam entre R1 e R3, veja só que há um decréscimo, porque há desistência, há transferências, e até o próprio candidato acha que não é especialidade, há trocas, então isso é muito comum, e veja só que algumas especialidades cursam com 4 anos, e no caso de neurocirurgia, que é a minha especialidade, ela cursa aí com 5 anos de especialização, formando a pequena parte aí da população que estão nos anos de residência médica, mostrando que existe muitos formados e ainda poucas vagas para especializados, tá? Então, isso faz com que o candidato ele precisa se preparar um pouco mais, enxergar como é que é o ensino médico e, para ter sucesso e excelência, precisa ter atitude de excelência, vamos dizer assim. Então, aqui mostrando que quando eu faço a razão entre médicos egressos e graduados, médicos egressos em graduação e inscritos em residência, veja só que ao longo do ano isso tende a baixar muito, porque existem cada vez mais inscritos na prova de residência e ainda existem as mesmas vagas praticamente do ponto de vista de vagas de residência, apesar de que ao longo do ano isso vem acompanhando, mas não na velocidade que precisa, e mostrando que o país sim tem déficit na saúde, mas está mal localizada essa distribuição dos médicos, mostrando que nas capitais correspondem a 54% dessa população médica e no interior 46%. E hoje nós sabemos que o interior ele é muito mais, ele é muito maior do que as nossas capitais. Então, mostrando que existe esse desbalanço aí nessa população. E aqui mostrando o quanto a região sudeste, tá? Ele corresponde. Então, algumas estatísticas falam 60%, outras 53%, mostrando aqui o norte, por exemplo, com 4% apenas. E devido aí às novas exigências, novas doenças, né, igual a pandemia, por exemplo, mostrou aí o quanto essas regiões elas se tornam fragilizadas do ponto de vista de investimento e enxergar que essas regiões precisam sim, não só de insumos, mas investimento sim em material humano. Então, por muitas das vezes, nós vimos existirem materiais para intubação, novas UTIs, mas a dificuldade de profissionais qualificados para ocupar esses postos. Então, falando em ensino, eu não posso falar em professores, não posso deixar de falar de professores. E professores comem maçãs. Por que dessa analogia? Lá, na história, né, existia aquela ideia de que o ensino estaria no formato de uma maçã, vamos dizer assim, e cada aula, cada ensinamento existiria essa mordida da maçã até completar todo o conhecimento. Então, o ensino médico, ele passou por diversas transformações e, anteriormente,
era muito aluno passivo, e esse aluno recebia todo o conteúdo do professor, e dessa forma ele conduzia a sua informação, a sua ideologia daquele tratamento, daquele conhecimento médico. E isso, ao longo do tempo, enxergaram que existem modificações a serem ocorridas. Então, o ensino, ele passou que o aluno, cada vez mais, ele é mais ativo ao processo, então, metodologias mais ativas, através do que nós chamamos de problematizações. Então, o aluno, ele há necessidade de que ele corra atrás, leva as dúvidas, e essas dúvidas em sala de aula, por exemplo, nós somos colocados os problemas-chaves, e daí cada problema-chave, de acordo com a realidade, nós vamos empregando aquelas terapias-alvo e aquele ensinamento até fechar o conteúdo para o aluno. Então, isso vem sendo transformado, da minha época da faculdade para cá, isso já transformou em torno de umas 2, 3 vezes, e nós vimos que nos últimos 20 anos, nesse acompanhamento, o aluno ele passou a ser cada vez mais ativo. Isso faz com que nós, essa reflexão como profissionais, sejamos mais ativos também. Ou seja, anteriormente nós comprávamos informações de laboratório, comprávamos informações de representantes, de congressos, e hoje faz cada vez mais necessário a avaliação crítica, a avaliação da medicina baseada em evidências, daquilo que realmente nós vamos realizar como prática. Ou seja, o conhecimento ele está cada vez também mais exigente para o profissional, inclusive para se atualizar. Anteriormente, então eu coloco aqui quem éramos, né? Nós éramos uma sociedade que o conhecimento, você precisava de ir numa biblioteca, você precisava, por exemplo, eu estou aqui diante de um paciente na prática, eu preciso de pegar um livro para ler. Os livros são muito importantes, mas ao longo dessa trajetória, nós vimos o avanço da globalização e da internet, do conhecimento, e hoje, logicamente, nós podemos fazer um congresso dessa magnitude, à distância, e transformar as informações. Então, a informação, se vocês pegarem, por exemplo, no PubMed, que é a nossa biblioteca virtual da medicina, por exemplo, de 2019 para 2020, teve um alcance e um aumento extraordinário do número de publicações e número de ciência. Então, nós fomos invadidos em 2020, talvez aí pela a necessidade de mais informações, pelo status que nós estávamos vivendo, pelo home office, então as pessoas puderam concentrar um pouco mais na informação. Nós vimos aí um acréscimo muito grande de informação disponível e uma habilidade necessária do profissional em entender qual informação é válida para aquele processo ou qual, vamos dizer assim, é o nosso excesso de informação que não se traduz aí pela prática apenas o que nós chamamos, entre aspas, o lixo de informação. Então, nós temos que cada vez mais existe esse acréscimo do número de conhecimento, mas há necessidade de habilidades, principalmente em definir qual realmente são as informações necessárias e úteis, né? Então, essa classificação, ela vale muito para nós entendermos. E para o futuro, cada vez mais o EAD, a distância, ela vai fazer essa necessidade de ocorrer, então o profissional médico, ele precisa de entender que isso faz parte já, e já acoplar isso da sua realidade, né? Então o ensino, principalmente para os professores, é um desafio, então qual a técnica, qual mídia que pode ser usada para que possamos puxar a atenção, isso eu falo tanto a nível de graduação, pós-graduação e até a questão de doutorados, mestrados, então isso faz a necessidade, inclusive do profissional médico, entender de que isso é uma realidade que nós vamos acoplar isso. E o ensino, pessoal, ele não para por aí, então cada vez mais estão existindo ferramentas para interação com o aluno, hoje com as mídias, com o celular, smartphone, é possível, por exemplo, durante uma sala de aula, você integrar esse aluno de uma atividade, por exemplo, recreativa, cruza palavras para fazer memorização, ao passo de que na minha faculdade, por exemplo, o uso do celular durante a sala de aula, ele era proibido. Então, hoje faz a necessidade do entendimento que maçã é essa que nós estamos inseridos e fazer com que nosso aluno ele possa interagir. Então, nós temos que, principalmente com a pandemia, nós vimos como nós mesmos à distância envolvermos o aluno nessa união de desafios para o conhecimento, vencer barreiras, principalmente da distância e do ensino médico, que nós também precisamos de ter parte dele na prática e o aluno vivenciar. Então, hoje é discutido muito sobre telemedicina, teleconsulta,
e teleexame também. Então, hoje já existe essa progressão nesse conceito. Então, a função nossa é quebrar paradigmas, e a educação foi acelerado nesse processo de pandemia na questão de quebrar de paradigmas. E Pareto, ele coloca 80-20. Então, 80% de nossas atividades e resultado corresponde a 20% dos nossos esforços. Então, nós precisamos intensificar os nossos esforços, tá? Para que nós possamos cada vez mais usar aí a nossa capacidade, tanto intelectual quanto criativa. Então, os professores, eles precisam de conhecimento e para ensinar, nós precisamos de poder nos inspirar e promover reflexões de nossos alunos. E o médico, ele é um professor nato. Então, faz com que, quando o colega entende esse processo, ele consegue ver que na prática clínica dele, ele é um professor de seu paciente, tá? Então, quando ele inspira o seu paciente, ele promove reflexão. Na neuro eu consigo explicar isso, porque ele emociona, e a emoção ele consegue colocar, por exemplo, no hipocampo, que é a região límbica, por exemplo, e isso fazer com que nós temos memórias de curto prazo, levar uma memória de longo prazo, e a consulta, a prática clínica do colega ser muito mais afável. Então, nós temos que contribuir, de alguma forma, com os novos profissionais, com a nova geração, e a prática de educar e interagir com os novos processos, principalmente tecnológicos, processos educacionais, isso faz com que esse aluno, esse paciente, se torne muito mais afável a interagir com esse processo e, principalmente, a responsabilidade com o processo, ou seja, o profissional médico que está ali na faculdade de medicina, ele vai ser o médico do futuro, e o nosso paciente, ele vai promover saúde para toda a família em sua região. Porque eu não trato somente o paciente, eu trato a família. E eu, na neurocirurgia, eu sou um grande responsável por esse movimento, porque são doenças, às vezes, genéticas, doenças que levam à oncologia, né? Então, nós temos que ir de acordo com o balão e deixar que o vento nos leve de acordo com essa tendência que nós estamos tendo, de acordo com o movimento que a bola da vez é a educação, é ensino, tá? Então, se nós conseguimos levar a regiões cada vez menores, a cada vez mais com carência de informação, isso faz com que nós podemos, como médicos, abrir novos postos de trabalho, interagir um pouco mais com a sociedade e levar um pouco mais além de conhecimento, de intervenção na prática clínica de cada um. Então, é necessário, tanto o aluno quanto o paciente, quais as suas crenças que está por trás, porque se eu for de embate, eu não vou conseguir os meus resultados. E, na verdade, muitas delas existem a necessidade de soltar lastros antigos, porque isso, às vezes, impede aí o aluno, o paciente, de iniciar novos tratamentos e de entender esse novo conceito aí de tecnologia e de ensino. Então, todos nós temos uma missão, né? Então, nós temos que integrar, isso é muito importante, nós temos que rever as crenças e outras formas de atuar. Então, o que deu certo, as novas exigências e correr disso aqui para frente, dar o feedback para os alunos, os pares de colegas. Então, esse feedback que eu estou dando aqui para vocês sobre uma prática, na realidade, do que está acontecendo no ensino, e dar o feedback para o paciente é muito interessante. Então, assim, comemorar com pequenas sucessos do paciente ao longo do tratamento, porque neuro, por exemplo, os tratamentos são muito longos, são muito difíceis, e demanda muita energia e o querer do paciente. Então, esse feedback, ele é muito interessante, principalmente parabenizar esse paciente durante aí o início do tratamento e fazer com que a família ele esteja engajado desse paciente. Então, a socialização, ela é fundamental, e ter essa visão crítica pelo que há do ideal e pelo que o paciente vivencia, isso é fundamental. Tá? Então, são todos esses conceitos que eu deixo aqui para vocês, porque quando o Márcio me pediu para fazer a palestra, ele falou assim, olha, Nicolas, como é que faz na sua prática de enxergarmos como é que é o médico em excelência? Então, é justamente entender todos esses processos. Então, refletir diariamente sobre a sua prática, isso é fundamental. Então, vamos lá, todo mundo fechar o olho na sua prática, ou na sua profissão, e entender o seguinte, olha,
onde está o meu momento uau, onde cai a ficha, e onde a gente se supera, e a gente conversar com colegas, trocar experiência, isso ajuda realmente nós definirmos a nossa prioridade e entender qual é o nosso processo de missão aí na nossa prática. Então, a missão, ela começa com M de motivação, ela é resistência à inovação, então nós temos que ter a ideia de que as tecnologias estão aí, se a gente não correr, vamos ficar para trás, então nós temos que identificar essa resistência e automaticamente avançar por elas. Eu não sei mexer com tecnologia, não sei mexer com prontuário eletrônico, então está aí uma oportunidade de você detectar isso e elevar o seu conhecimento. Então, a inovação, após a preparação, depende somente desse deslocamento pessoal. Então, a estratégia é ter dúvida e medo, e a partir daí você identificar e ganhando confiança e polimento para se aprimorar a cada vez mais diante das dificuldades. E um fato interessante que todo mundo, isso é inerente do nosso processo, é reclamar. Então tem um dado interessante que o Google soltou, por exemplo, outro dia, que eu achei interessante, eu trouxe aqui para vocês. 77% detestam seus empregos, 54% não gostam de suas escolas, e 62% não gostam do seu trabalho. Então, pessoal, em qual trabalho que nós estamos inseridos? Naquele que nós gostamos, naquele que nós praticamos, ou naquele que nós estamos apenas movidos pela engrenagem contínua daquele trabalho, sem fazer reflexão da qualidade que nós estamos prestando. Então, o Google, ele também coloca na sua reportagem que os funcionários que tiveram perdas familiares, enfim, perdas psicológicas, eles experimentaram uma experiência de crescimento muito fantástica. Então, o que nós estamos vivendo aqui nessa pandemia são constantes perdas de familiares, perdas de processo educacional, e lá eles viram que os mais humildes e adeptos ao aprendizado foram que manejaram a sua mente em diversas situações e superaram todas aquelas dificuldades existentes. Tá? Então, eu peço a todos que identificam que perdas são essas que cada um nós que tivemos e vá realmente para um espelho e fala assim, poxa, como é que eu posso engajar isso aqui da melhor forma para que eu possa, primeiro, trazer um mundo melhor, estar satisfeito comigo e não detestar tanto o meu emprego, meu trabalho e a minha escola. Então, a reclamação, ela precisa ser evitada, porque a observação é porque precisamos jogar o jogo dos vencedores. E como é que os vencedores jogam o jogo? É confiando na sua habilidade e você vai acreditar que sempre pode ter algo melhor. E você vence o mundo lá fora quando você primeiro vence o mundo dentro de você. Não adianta eu querer mudar o mundo, eu querer ser um médico de excelência, se isso não está dentro do meu eu, do meu intelecto, dentro do meu eu pessoal. Então, ao invés de fazer mais, precisamos de ser mais. E algumas ideias simples, não funcionais, elas podem não funcionar tanto, mas se você coloca isso como um projeto de vida, isso vai fazer parte de você. Então, faça o mais importante, faça aquilo que é mais importante para você ser a sua coisa favorita. Então, a aprendizagem, ela passa longe da zona da reclamação. Meu hospital não tem recurso. A minha faculdade não está tendo aula. Isso não está acontecendo. Então, hoje, a aprendizagem que nós temos ideia é de que é uma aprendizagem significativa. Quando eu disse lá atrás, por exemplo, que antes o professor falava a informação, hoje não. Eu trago o problema para o aluno, hipertensão arterial sistêmica. Eu trago o problema, trago o caso, eu deixo que isso seja significativo na vida dele e eu impacto a sociedade. Eu trago esse conhecimento, habilidades e atitudes dele como competência para transformar isso em resultado. Então, dessa forma, eu trago a memória e eu percebo, eu processo, eu organizo até levar o aprendizado. Então, quando eu ativo a reflexão, o sensorial, o intuitivo, tanto a parte de visão e verbal, eu treino todas as partes neurológicas do aprendizado. Então, eu tenho que, além de saber, eu saber como fazer o ensino e demonstrar como fazer no caso da medicina. E, além do mais, eu fazer para ser o exemplo aí
do aluno, tá? Então não tem como, isso eu faço aqui nas minhas práticas, principalmente com a prática do aluno, quando ele está comigo no ambulatório. Primeiro a gente faz o sistema SOCS. O que é isso? Eu vejo os pontos fortes de cada aula, as oportunidades, os desafios, quais conhecimentos que nós tivemos ali, quais as falhas, e aí nós identificamos grupos de interesses e práticas de intervenção. Então é isso que eu convido todos os colegas a fazerem nas suas rotinas diárias para levar o seu atendimento em excelência. E a educação médica envolve tanto o currículo médico, que é eventos como esse, a realidade ela vem mudando, como eu disse para vocês, e as diferenças do ensino. E na medicina baseada em evidência, só dando um conceito geral aqui para vocês, vem de medicina Merderi, né, que quer dizer saber o melhor caminho. Tá? Então, não é falar, eu acho que um artigo tal saiu e a conduta é essa, porque um determinado artigo saiu e agora a mídia disse, ou a mídia oficial ou não. Então, não é somente a palavra saúde, tá? E o médico como intervenção. Na verdade, o grande cerne da medicina é a tomada de decisão e o estabelecimento de probabilidades dessa tomada de decisão até chegar no que nós chamamos de quê? De resultado da sua prática. Então, caminho é conhecer as incertezas. Por que eu falo isso? Porque através das dúvidas da nossa prática, por que desse tratamento X ou Y? Por que com um tratamento oncológico eu devo usar essa nova medicação? Porque nós procuramos a arte da procura da probabilidade. Então, a medicina não é a ciência exata, é a ciência de probabilidade, reconhecer as incertezas e levarmos à tomada de decisão. Então, nós temos que realizar o quê? A educação como meio de mudança da nossa prática. Então, eu coloco aqui para vocês, eu mostro a minha prática pessoal, nessa é uma biblioteca virtual na medicina, o qual eu colaborei com 44 trabalhos científicos, mostrando que, inclusive, 2020, tá? 2020, nós conseguimos unir essa estratégia mundial e essa corrente, igual eu falei com vocês do vento, e nós praticamente duplicarmos o nosso grupo em termos de publicação em relação a 2019. Isso foi uma realidade o quê? Uma realidade de nossa prática. Então, todo o assunto que eu gosto na minha prática, eu transformo isso em certeza, em dúvida, corro atrás da ciência, e hoje nós temos aí o reconhecimento da comunidade científica de nossas práticas. E aqui, uma das práticas que eu mais gosto e da convivência são com os alunos, tanto à distância, como nós estamos aqui, quanto na prática. E aqui, essas alunas tiraram as melhores notas durante o semestre e foram bonificadas aí com livros que nós publicamos recentemente, e elas conseguem aí, através da meritocracia, conseguir os melhores resultados. Em determinados momentos, tivemos que substituir o presencial e adaptar a mesma prática à distância, e isso torna um desafio aí na nossa faculdade. E então, para eu ter prática, para eu ensinar para os alunos, eu também preciso praticar nas minhas cirurgias. Então, o ensino médico, e principalmente a medicina na área cirúrgica, eu preciso de ter conhecimentos elaborados do ponto de vista de anatomia e usar prática em laboratório para cumprir aí com meus steps na hora de cirurgias. E aqui, algumas cirurgias com tecnologia, então não tem como falarmos aí de prática médica sem tecnologias. Usamos aí na neurocirurgia endoscópicos, com monitores de última geração. Usamos também a parte de embolização, com o uso de embolização de aneurismas, práticas com microscopia, com microscópios avançados, com tecnologia 4K, o uso de ressonância intraoperatória, por exemplo, no caso de neuronavegação, para detectar qual região que está o tumor, se está em região perto de vaso, se não está, uso de neuroimagem, principalmente para detectar lesões como essa aqui, uma isquemia cerebral. E nessa cirurgia aqui de tumor, por exemplo, eu utilizei o que nós chamamos de a monitorização eletrofisiológica com potencial evocado. É possível monitorizar todas as regiões do nosso cérebro para que nós evitamos déficits aí durante a cirurgia. E aqui nós fizemos, e eu agradeço aqui a nossa colega Gisele e Dr. Maurício, uma grande equipe que nós formamos. Nós conseguimos operar o que nós chamamos de fechamento precoce das fontanelas, as moleirinhas dessa criança aqui, um caso extremamente difícil. Veja só que o rostinho dela aqui, um avançou e outro não, então toda alteração maxilar e toda alteração também aqui.
E nós pudemos planejar a cirurgia através de modelos, e essa é uma nova tendência na educação, ou seja, eu pego a tomografia, coloco aqui no formato de modelo, e nós conseguimos aí, através da tecnologia, treinar. Isso aqui foi um treinamento feito na nossa faculdade, na Faculdade de Atenas de Paracatu, de Passos, perdão, o qual nós conseguimos fazer no dia anterior todo o treinamento de nossa equipe, com um caso complexo, uma cirurgia que durou aí do tempo de anestesia em torno de 13, 14 horas, e usar, inclusive, realidade aumentada, para que no tempo operatório nós pudemos ter em mãos aí toda a questão da cirurgia e do exame de imagem. E aqui, novamente, mostrando que há possibilidade do estudo de todos os tratos são circuitos no cérebro, e isso aqui em tempo real, durante a cirurgia, eu consigo detectar e afastar os principais, por exemplo, partes importantes, e aqui eu consigo, por exemplo, com esse paciente aqui, fazer a monitorização hoje de forma inédita da pressão intracraniana não invasiva, sem colocar algum catéter dentro da cabeça, e ver se, inclusive, detalhes finos de pré, pós-operatório, inclusive de anestesia, e isso está acontecendo com o meu paciente. Então, hoje eu sou um dos grandes pesquisadores, junto com toda a equipe gigante, de mais de 85 trabalhos com o estudo de hipertensão intracraniana com esse equipamento, desde o uso de anticoncepcional, desde o uso de treinamentos, inclusive com o pessoal da NASA, a gente começou um treinamento específico com esse, e estudo do Alzheimer, estudo, por exemplo, de hidrocefalia e tumores cerebrais. E aqui, também uma outra parte que eu gosto como ensino é a conclusão aí da parte de pós-graduação, que foi meu teste de qualificação, que também teve que se adaptar nas questões das distâncias e a gente tentar progredir aí na questão da educação, da qualificação do doutorado, mesmo à distância, com todas as dificuldades. E a nossa prática médica é atuar na nossa comunidade, levar palavras simples de uma especialidade complexa, então eu tenho uma rotina semanal de levar boas palavras na cidade de Passos, à comunidade. Essa é uma das rádios, mas a gente tem outras redes de comunicação, tanto jornal impresso quanto televisão. Isso é uma prática muito legal, porque eles conseguem interagir ao vivo, então a nossa prática médica, ela exige conhecimentos principalmente teóricos, práticos, e envolver a sua comunidade. E no mês passado, tivemos aí, junto com a doutora Gisele e a equipe, treinar residentes. Então, através desses modelos criados, nós conseguimos simular durante um sábado de manhã a parte teórica e à tarde parte prática, todas as principais cirurgias na neurocirurgia de forma inédita. Foi o primeiro curso, teste, então esses aqui são residentes do Hospital Santa Marcelina, e nós conseguimos fazer uma simulação real de como seriam os cenários e as principais cirurgias na neuro, para esse aluno ter a sensibilidade tátil do que nós podemos executar do ponto de vista de exames. Aqui eu coloco um pouco da minha prática. Nós temos aí já 3 livros publicados na editora Sanar. São livros básicos, desde clínica médica, eu contribuí com a parte de neurocirurgia, aqui a parte de neurologia básica, e aqui o que nós chamamos de semiotécnica, ou seja, como é que eu identifico todas as sinais e sintomas do meu paciente, e depois eu consigo identificar as doenças. Então, eu falo até com os alunos, eu não consigo, é muito fácil saber, doença meningite, trata assim, doença de dor de cabeça, trata assim. Mas, pessoal, eu vencer a engrenagem inicial de que essas pistas que o paciente me fala, isso traduz qual doença, esse raciocínio, ele é muito complexo, e é isso que eu falo, para nós focarmos principalmente uma boa história clínica e focarmos principalmente aí no exame, ou seja, nós temos a melhor ferramenta médica, que é ver, ouvir, tá? Pelo estetoscópio, pelos instrumentos, palpar e sentir e perguntar. A comunicação, hoje, como eu disse para vocês, além da educação, é a segunda bola da vez. Quem comunica consegue se identificar, consegue ter feedback aí do seu paciente. E tivemos aí, na semana passada, a publicação desse livro na editora Springer, uma das maiores internacionais na medicina suíça, o qual nós vamos levar ao conhecimento de como cuidar desse paciente neurológico no pós-operatório, e em 5 dias já tivemos 792 downloads depois do lançamento desse livro. Então, foi um grande sucesso, estou muito feliz
com essa publicação. E deixo aqui à disposição de todos os nossos projetos. Existe a comunidade NeuroWay que eu criei entre os alunos, que aproximo todas as culturas, e a gente coloca isso como projetos para levar o conhecimento, as ligas acadêmicas, a Faculdade de Atenas, o qual eu represento, e diversas consultorias dentro de mentorias e consultorias de publicação que eu faço com os alunos de diversos locais do país. Deixo aqui meus contatos, Instagram, e deixo aí falando para vocês que não só trabalhar, mas dedicar a um hobby, isso faz com que nós conseguimos relaxar um pouquinho, e deixo aí à disposição, Márcio, para dúvidas, eu não sei se eu estourei o tempo para a seguinte palestra, e dou um abraço a toda a minha família que está nos assistindo. Muito obrigado.